O fractal de Mandelbrot. Variando o conjunto das regras de uma função iterativa, os mais exóticos fractais são gerados. Destes, o mais famoso é o fractal de Mandelbrot. Em 1985, a revista Scientific American publicou pela primeira vez pedaços de imagens do fractal de Mandelbrot. Estas imagens são hoje vistas em posters, camisetas, cartões postais, capas de CDs e etc., devido a sua excepcional beleza. A primeira coisa a dizer é que o fractal de Mandelbrot não é uma forma encontrada na natureza como a samambaia e o floco de neve. A função interativa que gera o fractal de Mandelbrot usa o sistema de duas equações mostrado. Você pode pensar nessas equações como uma máquina de transportar pontos. Cada ponto é obtido do anterior. Como em todos os fractais, a última imagem gerada é composta pelos pontos da última iteração. Os valores de A e B são os únicos ajustes que podem ser feitos na máquina e determinam a que distância e em que direção será colocado o próximo ponto. Para iniciar a máquina, definimos um ponto inicial x0, y0, de onde partir. Digamos x0 igual a 0 e y0 igual a 0. Se ajustarmos os valores de A igual a 0 e B igual a 0, teremos x1 igual a 0, y1 igual a 0, x2 igual a 0, y2 igual a 0, etc. O que significa que não saímos do lugar. Agora, substituindo o valor para A igual a 1, mantendo os demais valores, temos estas equações. Então, o ponto x0 e y0 escapa para o infinito. Em uma nova experiência, ajustamos os valores A igual a 0 e B igual a 1. E nesse caso, no lugar de escapar para o infinito, o ponto fica preso em um círculo de duas posições, chamado de ciclo 2, indo e voltando de -1, 1 para 0, -1. Mais uma sequência agora com os valores de A igual a -1,5 e B igual a 0. Os pontos parecem sempre cair em um intervalo -1,5 e 0,75, mas não se percebe qualquer regularidade nas trajetórias. Então, nesse caso, dizemos que os pontos nesse intervalo se comportam de uma maneira caótica. Agora, voltando ao fractal de Mandelbrot, vamos agora construí-lo, usando as equações mencionadas. Então, primeiro desenhe um círculo de raio 2 com centro na origem. Selecione um valor para A e um valor para B, como nos exemplos anteriores. Com esses valores de A e B, calcule os pontos xn e yn e faça n igual a 100, por exemplo. Acione a máquina de transportar pontos nas equações 1 e 2 até chegar a x100 e y100. Se o ponto permanecer dentro do círculo, pinte-o de preto, caso contrário, despreze-o. Selecione novos valores para A e B e volte para 3. O fractal de Mandelbrot é a figura formada pelos pontos pretos que sobraram após K seleções de A e B. À medida que o número de iterações aumenta, mais pontos escapam para o infinito, e a figura da imagem atratora vai aparecendo claramente depois de cerca de 50 iterações. O fractal de Mandelbrot já foi chamado de um mais complexo objeto da matemática. Em seu interior, infinitas regiões podem ser observadas. As imagens a seguir mostram esse fractal do qual plotamos também os pontos que escapam para o infinito. As cores dependem do número de iterações que o ponto levou para escapar para o infinito. Embora, como em todo fractal, cada pequena região deva lembrar o todo, no fractal de Mandelbrot apresentam-se pequenas diferenças nos detalhes. O fractal de Mandelbrot é sem dúvida um dos objetos mais intricados que conhecemos. A seguir, veja algumas de suas regiões. Existe arte fractal? O fractal de Mandelbrot é gerado pelas equações para xn mais 1 e yn mais 1 vistas acima. Se mudarmos as equações, por exemplo, para essas daqui, estaremos gerando um novo fractal. Então você poderá inventar uma equação qualquer, aplicar a iteração e criar as suas próprias imagens. A descoberta de que simples equações podem ser transformadas nas mais surpreendentes imagens que podem ser produzidas em computadores pessoais chamou a atenção de artistas nos últimos anos.
É fato que a maioria das equações produz imagens banais, sendo geralmente necessário um grande número de tentativas para se conseguir chegar a algo interessante. Para facilitar esse processo, existem programas de computador como Fractint e Ultrafractal que, sem requerer qualquer conhecimento de matemática, possibilitam gerar imagens de grande impacto visual. Se essas imagens produzidas inteiramente pelo computador, nas quais o elemento humano faz apenas uma seleção do que lhe é particularmente agradável aos olhos, é uma arte, é uma questão filosófica que eu deixo para você decidir.